Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Neste trimestre, nós mergulharemos nos livros de Ruth e Esther. São duas mulheres extraordinárias, cujas histórias nos inspiram, nos desafiam. Elas viveram, é verdade, em tempos difíceis, mas elas confiaram no Deus da providência. Mesmo quando tudo parecia incerto, nós vemos essas mulheres confiando no Deus que providencia. Ruth, uma estrangeira que encontrou o amor, a redenção e também um lugar na genealogia de Jesus. Esther, uma rainha preciosa, uma rainha corajosa que enfrentou conspirações e riscos para salvar o seu povo. Ambas nos ensinam que Deus está no controle, mesmo quando o mundo inteiro parece estar vivendo um período de extrema dificuldade, um período caótico. Então, prepare os seus corações, porque vamos juntos descobrir como Deus, que governa o mundo, também cuida de cada um do seu povo nos mínimos detalhes. Vamos juntos aprender mais da poderosa Palavra de Deus. Olá, meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Fagner Silva e juntos iremos nesta aula de hoje, nesta pré-aula, aprender mais uma lição tão importante, tão grandiosa para o nosso crescimento espiritual. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever, apertar o sininho de notificações e venha junto comigo aprender mais da poderosa Palavra de Deus, tá bom? Vamos lá para mais uma aula, para mais um trimestre, para a glória do Senhor Jesus. Então, queridos, nós iremos, nesta lição, vamos aprender o Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós iremos estudar, então, estes ensinos da poderosa Palavra de Deus, baseado no livro de Ruth e no livro de Esther. E vamos, então, trilhar aqui os ensinamentos divinos que nós podemos extrair do livro de Ruth e Esther para a nossa geração. A nossa lição você pode adquirir em qualquer loja, da CPAD, ou lojas que vendem ou revendem os materiais da CPAD. Você pode estar adquirindo aí a sua lição para iniciar mais um trimestre. Nós iremos para o terceiro trimestre do ano 2024. E é muito importante que você possua também em suas mãos uma lição. É importante para você acompanhar, para você estar também inteirado aqui da temática, poder acompanhar as leituras, estar mais perto aí também dos comentários, tá bom, meus irmãos? Então, se você puder, adquira também a sua lição para a glória de Deus. Tenho certeza que será de grande valia, de grande envergadura espiritual para você, tá bom? Então não deixe de adquirir, de acompanhar com a sua Bíblia, de acompanhar com a sua lição, de firmar aí os passos também na escola bíblica. É importante que você seja um aluno da escola bíblica dominical, tá bom? Se inscreva aí na escola da sua igreja, seja um aluno assíduo, participe e cresça mais da palavra de Deus. Eu sempre digo que a escola dominical é, então, a maior escola teológica, irmãos. Você pode crescer e aprender muito da palavra de Deus através da escola bíblica dominical. Então, participe, seja aluno de uma escola, mesmo ouvindo a gente aqui toda a aula, Você estar aqui acompanhando, estar aqui nos ouvindo. É importante que você também tenha aí em suas mãos, tá bom? A lição, que você possa estar também participando da sua escola dominical aí na sua igreja, tá bom? Na sua comunidade de fé. Amém, meus irmãos? Então, queridos, hoje nós iremos adentrar, nesta lição, que é a lição de adultos, terceiro trimestre do ano 2024. Lição esta que será ministrada no dia 7 de julho, 7 de julho, tá bom? Será ministrada, então, esta aula para a glória do Senhor Jesus em todas as igrejas da Assembleia de Deus que seguem as lições da CPAD. Nós temos como autor da lição desse trimestre, nós temos então como autor, nós queremos inclusive fazer aqui a apresentação também dele, nós temos como autor da lição desse trimestre,
é o pastor Sila Queiroz, é ele que está comentando esta lição, ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGEDB, ele é jornalista, é bacharel em Teologia e Direito, ele é procurador-geral do município de Ji, Paraná, Roraima, né? Rondônia, né? E também atua como pastor nas congregações lá de Ji, Paraná, cidade na qual ele também reside, ok? E nós queremos assim louvar a Deus pela vida do pastor que desenvolveu esta lição, que desenvolveu aqui essa temática que nós iremos estudar ao longo desses próximos 3 meses. É uma jornada que nós estamos começando e nós contamos também com a sua participação, contamos com o seu apoio, com você participando. É importante que você aproveite para, neste período, estudar, ler, meditar no livro de Ruth e também no livro de Esther. 2 livros que nos trazem um ensinamento muito rico, muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então nós contamos aí também com a sua participação nesse trimestre, tá bom, queridos? Vamos então aqui para a nossa lição de hoje. Sim, antes da gente ir para a lição, você pode adquirir a lição, você pode adquirir o livro da lição e há também uma série uma série chamada Série Heróis da Fé, lançada por Charles Swindoll, e há um livro que é o livro de Esther, tá bom? Ele faz um comentário sobre a biografia, ele faz uma biografia de Esther. Eu recomendo também a leitura aos irmãos, uma mulher de sensibilidade e coragem. Eu recomendo também a leitura deste material aos irmãos, tá bom? Seria muito importante que você possa ler o máximo de informações a respeito dos livros que nós iremos estar estudando ao longo deste trimestre. Queridos irmãos, a nossa primeira lição vai falar sobre 2 importantes mulheres na história de um povo. Vai falar um pouquinho sobre Ruth, um pouquinho sobre Esther, vai falar também alguns pontos que nós aprendemos a partir delas para a atualidade e assim a gente fecha a nossa temática. Obviamente que a lição de hoje é uma lição introdutória, é uma apresentação do que a gente vai ver ao longo deste trimestre. De forma bem resumida, bem simplória, bem simplificada, a gente vai poder aqui olhar um pouco da vida dessas 2 mulheres que a gente vai estudar, tá bom, nas lições seguintes. Da lição 2 até a lição de número 6, nós vamos estar voltados a estudar a vida de Ruth. Da lição de número 7 até a lição de número 13, nós estaremos voltados a estudar a vida de Esther. Então, fique tranquilo, aqui vai ser algumas informações que nós vamos trazer, mas que vamos dar muitos detalhes a partir das próximas lições, conhecendo melhor o livro, a introdução do livro, a data, o autor, conhecendo também as suas personagens, conhecendo a sua teologia, conhecendo as lições que podem ser extraídas a partir desses 2 importantes livros históricos do Antigo Testamento. E livros estes que traz para nós lições extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Então você não pode perder, não pode deixar de estar aí participando da nossa lição, participando do nosso estudo e crescendo mais na poderosa palavra de Deus, tá bom? Hoje é a nossa lição de número 1 sobre o tema 2 importantes mulheres na história de um povo. Vamos então aqui avançando para o nosso texto áureo da lição de hoje, que está baseada no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, a palavra de Deus. Para quem não tem lição, abra sua Bíblia agora, tá bom? Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Aqui nós temos, então, um texto que vai fazer alusão aí já ao término do livro de Ruth e vai nos mostrar, então, as mulheres elogiando Noemi, aplaudindo e louvando a Deus, porque Deus, em sua graça, não deixou Noemi sem remidor. E então, elas clamam a Deus, ou oram a Deus, ou louvam a Deus, desejando então que o seu nome seja afamado em Israel. A nossa verdade prática vai trabalhar a seguinte expressão: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade.
que é que nós temos aqui na nossa verdade prática? O que vai fazer a grande diferença no meio, na sociedade, no reino de Deus, não é o fato de alguém ser conhecido. Há pessoas na história que não são lembradas, que não estão registradas, que não ganharam proporções grandes com seus nomes, mas que exerceram papéis importantíssimos no meio do povo de Deus. Nós temos mulheres anônimas que foram muito importantes. Por exemplo, uma mulher anônima que a gente não sabe o nome dela, não temos informações sobre ela, mas que com certeza, pelo trabalho do esposo, a gente percebe que por trás dele havia uma mulher exemplar, guerreira, incentivadora, motivadora, que apoiava o ministério do marido, pois sem tal ajuda era impossível o homem cumprir tal missão. Você olha, por exemplo, a mulher de Noé. Não falamos, a Bíblia não fala sobre ela, mas diz que Noé era casado e que Noé tinha 3 filhos. E você vai ver então, irmãos, que a esposa de Noé, embora anônima, apoiou o marido num projeto de 100 anos de construção. Você acha que seria possível Noé estar empenhado num projeto desse, tendo 3 filhos, e uma esposa que não concordava, que não aceitava o seu ministério? Inclusive, entrando ele e toda a sua família na arca. Você acha que seria possível? Então é uma mulher anônima que foi e exerceu um papel muito importante na história. Nós temos outros exemplos de mulheres anônimas. Lembra daquela menina que estava lá na casa do general Naamã? Lembra? Do comandante do exército da Síria? Lembra? Pois é, aquela menina exerceu um papel fundamental, tanto na salvação de Naamã, como na cura de Naamã, como também dando testemunho do Deus de Israel em terra estranha. Então veja, há mulheres que fizeram seus trabalhos, cujos nomes não estão nos anais da história, mas que exerceram papéis importantíssimos ao longo da história bíblica. E a gente poderia aqui sair citando outra. Quem sabe, né? Em breve a gente não traz aí uma mensagem para os irmãos falando sobre as mulheres anônimas da Bíblia, as ilustres desconhecidas. Olha aí. Já é uma dica aí para você que prega, para você que ministra. Desenvolva aí uma mensagem falando sobre as mulheres anônimas da Bíblia. Não tem seus nomes revelados, mas que exerceram papéis importantíssimos e nos deixou uma história de fé, de inspiração e de muita motivação em Cristo Jesus. E nós temos mulheres que ganharam destaques. Nós temos, por exemplo, Débora, que tem um destaque muito grande na Bíblia. Quantos cultos de ciclo de oração e festividades não foram feitos, baseados, inclusive, inspirado em Débora. Nós temos aí Miriam, nós temos outras mulheres, como nós temos a Abigail, não é? A esposa de Nabal. Você tem, por exemplo, Maria, você tem Isabel, você tem Dorcas, você tem tantas outras mulheres, não é, que exerceram papéis importantíssimos na história bíblica e que ganharam seus destaques. E entre elas, a nossa lição vai destacar aqui, inclusive, a Esther e vai destacar Ruth, 2 mulheres brilhantes que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa lição de hoje, que são importantíssimas na história bíblica, que seus nomes ficaram, inclusive, registrados na história bíblica e livros que registram o seu nome, que carregam como título o seu nome. Nós temos o livro de Ruth e nós temos o livro de Esther. Olha que coisa linda, não é, irmãos? Os papéis que essas mulheres exerceram. E deixe-me trazer aqui uma palavra, viu, para aqueles que acham que a Bíblia é machista, para aqueles que acham que a Bíblia ela é mais tendenciosa a favorecer os homens e menosprezar as mulheres. Lembre-se que a Bíblia foi escrita por homens, mas inspiradas por Deus. Deus é o autor da Bíblia. E a Bíblia, chamar a Bíblia de machista é chamar Deus de machista. E Deus não é machista. Você vê então que Deus, irmãos, ele sempre tratou homens e mulheres por igual. Claro, com funções e atribuições diferentes, isso é natural. Mas veja que Deus sempre tratou a mulher bem e sempre tratou o homem bem, em pé de igualdade diante de Deus. Ambos são a imagem e a semelhança de Deus. Amém, queridos? É importante, então, que você compreenda, entenda essa verdade, não é, para que a gente evite aí qualquer confusão, qualquer atrito aí com respeito
a essa questão de que Deus seria porventura ou a Bíblia seria machista, tá bom? Vamos então aqui avançando para a nossa leitura bíblica em classe. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Ruth, capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 22, e depois nós também iremos ler o texto de Esther, capítulo 7, versículo 1, até o versículo de número 7, tá bom? É onde está a nossa leitura. Você pode agora, inclusive, pegar aí a sua Bíblia para que juntos possamos estar também lendo esta porção da palavra de Deus. Ou você pode pegar a sua lição, pois a nossa lição sempre traz aqui a nossa leitura bíblica em classe no início, tá bom? Então vamos lá, queridos. Abra aí a sua Bíblia ou a sua lição. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que te ama e teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E aí nós temos a leitura que continua também no livro de Esther, capítulo 7, versículo de número 1 até o verso de número 7, que diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mal Naamã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Essas duas leituras, elas estão colocadas aqui na nossa lição, mas o objetivo mesmo é tratar elas nas lições posteriores, nas lições futuras, tá bom? Então, ele usou aqui essas duas leituras apenas para pontuar praticamente as lições, mas nós voltaremos a esses textos nas próximas lições, ok? Mas é importante que a gente faça uma leitura conhecendo essas duas importantes mulheres que nós iremos estudar ao longo desse trimestre, tá bom? Queridos, nós temos também o objetivo da nossa lição. Qual é o objetivo da nossa lição? Primeiro, é apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. E segundo, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha.
E por fim, nós iremos refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus, tá bom? Então nós iremos trilhar aqui por esses 3 objetivos da nossa lição, apresentar tanto a rainha Esther como a rainha, ou tanto a rainha Esther como apresentar Ruth. E por fim, mostrar também o papel e as responsabilidades da mulher no tempo presente, no tempo moderno, tá bom? No reino de Deus. Então a gente vai trabalhar basicamente aí esses 3 pontos, discorrer aqui sobre esses 3 propósitos, ok, meus irmãos? Então, hoje, né, inicia aqui uma série de estudos falando sobre Ruth e Esther. São 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres e narram, inclusive, as histórias de ambas. Registram aqui 2 das mais belas e extraordinária e dramática histórias sagradas, irmãos. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, e a segunda vai ocorrer na Pérsia, durante o cativeiro babilônico. Nós temos aqui 2 datas distintas e 2 períodos históricos distintos, portanto, contextos diferentes. Nós temos Ruth, que vai acontecer, sua história vai ser desenvolvida no período dos juízes, provavelmente ali em 1375 a 1050 a.C. E nós temos também a segunda história, que acontece nas regiões da Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre ali 483 a 473. Nós temos aí, então, esse período onde vai se acontecer ali a história de Esther. Ruth, irmãos, e Esther, elas viveram em épocas diferentes, circunstâncias diferentes e contextos diferentes. Mas nós podemos perceber que existem na história dessas 2 mulheres algumas coisas que são comuns. Nós temos, por exemplo, as virtudes espirituais e morais na vida dessas mulheres, que são a grande ênfase, inclusive, da nossa lição. Nós vamos ver que elas são mulheres de fé, de convicção, são mulheres de coragem, de humildade, de obediência e de simplicidade, irmãos. E nós iremos, então, discorrer nesta lição tratando exatamente sobre a vida dessas mulheres, cujas vidas foram marcadas por pureza, abnegação, temor a Deus, disposição em servir. E essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes profundas de inspiração para todos que desejam agradar a Deus e a viver para a glória de Deus. As histórias dessas 2 mulheres nos mostram isso. Inclusive, né, a gente aprende lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E a vida dessas 2 mulheres mostra como elas viveram para a glória do Senhor, onde elas valorizaram a Deus muito mais do que suas próprias vidas, muito mais do que os seus prazeres e deleites pessoais. Elas tiveram coragem e ousadia para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Como a palavra de Deus também fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé, irmãos, é impossível agradarmos a Deus. Como nos mostra, não é, a Bíblia Sagrada, é preciso a gente ter fé se a gente quer honrar e agradar o nosso Senhor. Então vamos começando aqui falando sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Interessante, irmãos, como Deus trabalha de uma forma tão grandiosa, porque há uma fome em Belém, aí um casal sai de Belém, o Elimeleque e Noemi, vai para as regiões de Moabe, onde havia provavelmente ainda alimento. Eles descem para Moabe, uma terra estrangeira, tá certo? Eu não sei se você lembra, mas os moabitas é descendente de Ló. Lembra que a filha primogênita de Ló teve uma ideia estranha, dizendo que não haveria homem na terra para se casar, então embebedou o pai, teve relações sexuais com o próprio pai e gerou um filho, e esse filho ganhou o nome de Moabe. E Moabe também se tornou a região onde elas habitaram, onde elas viveram. E a gente vê agora que esta linhagem, este povo, agora é a região onde Elimeleque e sua esposa Noemi vai residir nesse período de crise que estará havendo
nas terras de Belém. Então eles descem para Moabe. Em Moabe, os seus filhos, Malom e Quilion, se casam. Um se casa com Orfa e o outro se casa com Ruth. E, passado-se algum tempo, Elimeleque morre. Depois morre também Malom e Quilion, ficando então Noemi com as suas duas noras. Depois de um certo tempo, ela toma conhecimento então de que nas terras de Belém Deus estava provendo alimento, e a Bíblia diz então que Noemi resolve voltar para sua terra. As suas duas noras as querem acompanhar, mas depois ela aconselha que elas voltassem para suas casas, para a casa dos seus pais, constituíssem novos casamentos, continuassem suas vidas, mas a Orfa aceitou, né, a proposta de Noemi, mas a Ruth não aceitou. A Ruth disse: eu vou com você. Eu sou moabita, mas agora eu quero ir com você para suas terras, porque o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Aonde você residir, eu resido. Onde você morar, eu moro. Eu quero ir com você. E ela então decidiu ir com Noemi. Noemi ainda até desestimulou, disse: porventura posso eu ainda gerar filhos para que você case? E ainda que eu venha gerar, esperaria você que eles ficassem grandes para casar com você? Mas mesmo assim, Ruth não desistiu. Isso marca profundamente, não é, a vida de Ruth, marca profundamente a sua história. E você vê então que ela vai com Noemi para as terras de Belém. Então, ela era uma moabita, descendente dos filhos de Moabe, né, como nós acabamos de mencionar. Os filhos de Moabe vêm aí dessa relação incestuosa entre a filha de Ló com Ló, que Ló era sobrinho de Abraão. Está lá, inclusive, no livro do Gênesis, capítulo de número 19, versículo 30 ao versículo de número 37. Então veja, irmãos, como a Bíblia Sagrada, ela nos mostra a graça de Deus agindo sobre um descendente de Ló. Porque a Ruth, irmãos, ela vem para as terras de Belém, esta moabita que vem das terras de Moabe, ela vai agora fazer parte, inclusive, da genealogia de Jesus, irmãos. Olha que coisa interessante. Veja que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, estão mais acima da nossa compreensão. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, não compreende. Eu, particularmente, já li várias vezes a história de Ruth, e sempre olhando assim, num certo sentido, porque Elimeleque sai da sua terra. Não, pastor, porque tinha fome, mas e os demais não continuaram lá? Eles saem meio que numa demonstração de falta de fé, mas Deus, em sua providência, faz com que essas coisas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, contribuam para o seu reino. E você vê que tudo fazia parte, de uma certa forma, da providência de Deus. Deus agiu por meio dessas atitudes, Deus agiu por meio destes fatos, desses acontecimentos, fazendo então com que esta moabita entrasse para a linhagem de Israel e fosse, inclusive, um dos ancestrais de Davi e, consequentemente, do próprio Jesus, irmãos. Olha como Deus trabalha por caminhos que a gente não sabe, que a gente não entende. Porque aquilo que para mim, para você hoje, soar mal, ou para mim, para você hoje, a gente não entenda, não compreenda, é importante você entender que Deus, em sua providência, está trabalhando, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, irmãos. Confiam somente na graça soberana de Deus, no favor divino. Porque Deus é soberano. Ele faz do improvável provável, do impossível possível, quando nós cremos nele e tememos ao Senhor e obedecemos a ele sem impor qualquer condição. Deus pode nos surpreender. Deus pode e faz coisas muito além da nossa capacidade de entender, de absorver. Deus faz. E a gente vê isso acontecendo nitidamente. Essa menina, a Ruth, que vem de uma família moabita, ela vai então agora ingressar, tá certo? Na família de Noemi, vai ingressar na família aí de Elimeleque, e ela vai então voltar para Belém. Ela vem para a família belamita, e a história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém, de Judá,
que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra em Israel. Então veja que Elimeleque, irmãos, e sua esposa Noemi, os seus filhos Malom e Quilion, né, depois que eles falecem e Ruth vem com Noemi para as terras de Belém, veja que Deus em sua graça, né, Deus em sua graça fez com que esta moabita entrasse para a linhagem de Davi e para a linhagem de Jesus, o Messias. Logo após aí, os fatos dolorosos que Noemi vive, né, com a morte do esposo, depois com a morte dos seus 2 filhos. Não foi uma vida fácil para Noemi, além da fome em Belém, sair para uma terra distante, lá em busca da vida encontrou a morte, em busca de esperança encontrou então a desesperança, em busca de saída encontrou então um beco sem saída, porque ela vai se deparar com a própria morte. Ela perde o marido, ela perde os 2 filhos, além das perdas, irmãos, ela perdeu as melhores pessoas, ou seja, perdeu as pessoas mais próximas do seu convívio. Foi muito doloroso para ela, mas Deus, em sua graça, vai colocar Ruth para estar do seu lado, declarando também a sua fé em Deus, declarando seu testemunho agora diante do Senhor e declarando que o povo de Noemi, o Deus de Noemi, também seria o dela. E aí nós temos, irmãos, o matrimônio e a maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para o propósito de Deus se cumprir na vida desta moabita. Apegada então à sua sogra, diz a lição, e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus, do Deus de Israel, cujas asas, né, te vieste abrigar. Olha aí, ela vai receber a graça do Senhor. Deus, em sua providência, permite que Ruth case com Boaz, um parente de Elimeleque, que é o seu remidor. E aí vem o nascimento de um filho chamado Obed, que significa servo. E aí fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó, e integrante também da genealogia de Jesus. Como você pode ver lá em Mateus capítulo 1, nós temos algumas mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, e entre elas está Ruth, irmãos, que pela graça de Deus, ela entra para fazer parte da genealogia de Cristo. Isso é pura graça, irmãos, pura graça do Senhor. Somente Deus faz isso e é coisa maravilhosa em nossos olhos. Porque você vê que honrar o casamento e a geração de filhos traz as bênçãos de Deus para muitas gerações. Assim como Ruth, ela honrou o seu casamento com o filho de Noemi, e agora você vê ela honrando o seu casamento com Boaz, né? Essa viúva, ela casa com Boaz e honra o seu casamento com Boaz. E veja que as bênçãos na vida deste casal se estendem por gerações, alcançando inclusive a Maria e José, lá nos tempos do Novo Testamento, dando à luz ali a Jesus e ela sendo uma das ancestrais de Jesus, irmãos. Coisa maravilhosa, não é, irmãos? Então, Ruth era uma mulher moabita de família belamita que escolheu viver com a sua sogra após a morte do seu esposo. Ok? Vamos avançar aqui para o nosso próximo ponto da nossa lição, que é falar agora um pouco sobre Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E aí nós temos também 3 subpontos que nós iremos abordar. Então, a Esther, irmãos, a Esther, ela é uma judia. Veja que há um contraste, na verdade, na lição, porque Ruth era uma moabita. Esther era uma judia. Ruth, uma moabita, casa com um judeu. Já Esther, uma judia, casa com um homem estrangeiro. Vai casar então com o rei, né, Medo-Persa. Você vai ver ali o rei. Então você vê que ela vai casar exatamente com uma pessoa que não era da linhagem judaica. Então, de Belém para Suzã, ou seja, vamos agora, né, sair aí desse contexto que nós estávamos abordando de Ruth, lá em Belém, e vamos agora lá para Suzã. A Bíblia nos apresenta, irmãos, outra mulher notável, que é Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel.
filha de Abigail, tio de Mardoqueu. Esther era judia, órfã de pai e mãe, criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, e que era inclusive uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usada para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Significado bonito o nome dela, né, irmãos? O nome hebraico dela é Hadassa, né, que significa murta. Já o nome Esther vem de uma expressão que significa a expressão Estara, que significa estrela. Esther fazia parte da geração dos judeus, nascido no cativeiro, conforme a gente vê profetizado por Isaías e também por Jeremias. E no fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538, foi decretado aí o fim do cativeiro, e a maioria dos judeus permaneceram ali na Babilônia, sob o domínio persa, e alguns desceram para Jerusalém, desceram para Judá, onde reconstruíram o muro, o templo, mas alguns permaneceram então ali em Suzã, alguns permaneceram no reino persa, e a gente vê então que entre esses que permaneceram estava também a rainha Esther, que nesta época era apenas uma judia que residia ali na Pérsia. E aí nós temos esta mulher órfã. Suzã era a capital do novo império, lá vivia Esther e Mardoqueu, dentre milhares de judeus. Essa mulher ela vai se destacar. Esther, dotada de rara beleza. Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, depois deposta, né, pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador Flávio Josefo. Então nós temos aqui, né, um momento crucial onde Esther ela vai ser colocada como rainha, ela vai fazer parte do concurso da escolha do rei por uma rainha, e você vê que isso acontece exatamente no momento em que a rainha Vasti, Vasti, ela vai ser deposta do reino, porque o rei, em um grande banquete de muitos dias, ele vai, já embriagado com os seus convidados, solicitar que a rainha se apresente com a coroa. E a gente vai trabalhar melhor isso no corpo da nossa lição, das próximas lições. Então ela vai se apresentar, ele chama para que ela se apresente, ela se nega a se apresentar, e a gente vai ver por que a rainha Vasti se recusou a se apresentar, e então ela foi deposta por esse ato de desobediência, e aí o rei abre um concurso para eleger uma nova rainha, e entre essas mulheres que foram escolhidas, das mais belas do palácio, então foi escolhida aí a rainha Esther, a Esther foi escolhida para participar deste concurso. Em um inequívoco ato da providência divina, veja que Esther se tornou rainha em seu lugar. Você vê que a graça de Deus foi tão grande, irmãos, que deu aí, né, em sua providência essa abertura para que Esther viesse a ser a rainha. Então, 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu do império. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer da sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Você percebe que o livro de Esther não há a menção do nome Deus, mas Matthew Henry está dizendo aqui que, embora não se veja o nome Deus, dá para se perceber a mão de Deus em cada detalhe da história. Exatamente porque nós percebemos, irmãos, a providência de Deus agindo neste livro constantemente. Nós temos aqui a providência de Deus neste livro, inclusive colocando e abençoando a vida da rainha Esther para que o povo judeu fosse livre, inclusive de uma sentença de morte. Então, no campo ou no palácio, assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo de quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos
os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Então veja, irmãos, que não importa em qual contexto nós estamos vivendo, não importa aonde nós estamos inseridos, o que vale de fato é você permanecer fiel ao Senhor. É você honrar a Deus, é você honrar o Senhor que fez os céus e a terra. E a gente vê que isso acontece na vida de Ruth e na vida de Esther. Esther no campo, Ruth no campo e Esther no palácio. E veja que elas foram fiéis a Deus, honraram o Senhor e Deus, em sua graça, abençoou a vida dessas mulheres. Não importa o contexto em que você esteja vivendo, é importante você se manter fiel ao Senhor, manter-se corajoso, firme, não quebrar os princípios da palavra de Deus, para que você possa ver, então, as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus repousando sobre a sua vida. Amém, queridos? Então, é importante que você perceba, note, observe esta realidade na vida de Ruth e também na vida de Noemi, ou na vida de Esther. Queridos irmãos, a nossa lição ainda vai para um terceiro ponto que eu quero chamar aqui a sua atenção, que é para um ponto agora que vai tratar um pouquinho sobre a atualidade ou uma aplicação atual daquilo que a gente vê na história de Ruth e na história de Esther. Mulheres e Deus como protagonista da história. E aí o nosso autor também vai desenvolver 3 subpontos. Primeiro falando sobre o protagonismo feminino. Ele vai tratar aqui um pouco sobre a liderança feminina, ou a liderança masculina instituída por Deus, né, conforme ele vai mencionar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos a liderança masculina instituída por Deus, e também a gente tem uma referência que é no texto do Novo Testamento, Efésios 5, versículo 22 e 23, e veja que o autor menciona que a liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. As pessoas costumam confundir o fato de Deus dar ao homem a liderança com o fato de a mulher não poder ser protagonista, da mulher não poder exercer de alguma forma o seu papel, de exercer de alguma forma algumas responsabilidades, deveres que Deus colocou em suas mãos. E isso é um grande equívoco, porque o fato do homem exercer a liderança não implica, irmãos, todavia, em que a mulher não possa ser também um destaque ou desenvolver alguma atividade que seja visível e importante tanto na igreja como na sociedade. É importante que a gente não misture isso. É claro que nós também não podemos inverter os papéis. Deus deu ao homem a responsabilidade de liderança. Essa responsabilidade é do homem. A mulher não pode usurpar, tá certo? Não podemos confundir ou inverter os papéis entre o homem e a mulher. Então, Deus criou o homem para ser líder da sua casa e colocou a mulher para ser a sua auxiliadora. Conforme o texto do Novo Testamento, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E o que é submissão ao marido? É a mulher estar enganjada na missão do marido. O marido tem uma missão e a mulher precisa estar enganjada na missão do marido. O marido, irmãos, é o presidente do lar, é o pastor do lar. E a mulher é aquela auxiliadora que está lá, que na ausência do marido toca o barco. Que na ausência do marido, seja por morte, seja por trabalho, ou seja por separação, esta mulher não deixa de exercer a sua responsabilidade, de ser então a protagonista também da história, de estar lá cumprindo a missão junto com o seu marido ou sem ele. Mas ela está lá auxiliando o marido na sua missão. Quando eu digo sem ele aqui, eu falo porque há muitas mulheres que, infelizmente, hoje vivem como mulheres solteiras, são mães solteiras, são pessoas divorciadas, são pessoas viúvas, mas que exercem com muita maestria a liderança da sua casa, cuida do seu lar. Então, nós vemos aqui em Ruth e Esther
exemplos, inclusive eloquentes, de mulheres que souberam exercer o seu papel, ser protagonistas na história, sem usurpar a liderança masculina, sem usurpar a responsabilidade masculina. Não foi a altivez, mas a humildade. Não foi o orgulho, mas a submissão. Não foi o empoderamento, mas foi a obediência que tornaram essas mulheres tão relevantes. E veja que a vida dessas mulheres marcam e servem de exemplo para as mulheres nas gerações futuras, nas gerações subsequentes. Porque essas mulheres, elas souberam exercer o seu papel, cumprir ali a sua missão diante de Deus. E aí ele fala ainda, nosso autor, sobre cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpria bem a função de esposa, você vê isso no próprio texto de Ruth, capítulo 1, versículo 8, você vê então que Ruth, ela cumpria seu papel de esposa, cumpria sua responsabilidade de esposa, seu extraordinário relacionamento com a sua sogra, inclusive, não nos permite pensar ou conjecturar outra coisa, porque você vê o respeito que Ruth tinha para com a sua sogra. E aqui vale uma palavra muito importante, geralmente quando alguém se refere à sogra, se refere num tom de piada, num tom de gozação, num tom de zombaria, num tom de desprezo. Sempre a sogra, ela é querida nas piadas, não é assim? Ela é querida nas palavras de graça, ou de gracinha, né, com relação à sogra. Mas vejam, irmãos, que tanto a nora como a sogra podem exercer papéis importantíssimos, inclusive juntas. Você vê que Ruth foi uma bênção para a vida da sua sogra e a sua sogra foi uma bênção para a vida de Ruth. Isso é possível, irmãos. É possível que uma seja uma bênção para a vida da outra. E aí nós temos ainda, queridos, nós temos ainda nesse segundo ponto, cumprindo os papéis, veja que ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então veja que tanto Noemi, ela liberou sua nora. Veja, é uma mulher extremamente compreensiva. Ela liberou, ela poderia ficar enciumada, não querer que a sua nora casasse novamente, escravizar sua nora dentro da sua casa, servir então a ela ali. Ela poderia ter feito isso, mas veja que ela sabiamente liberou sua nora, como liberou Orfa. E você vê que ela também liberou Ruth, Ruth que não quis ir. E aí você vê que Noemi, irmãos, era uma sogra tão boa que Ruth queria ficar com ela, viu? Vale aqui uma palavra para você, sogra. Será que você é uma pessoa tão boa para sua nora, que sua nora, ela gostaria de ficar com você? Gostaria de morar com você? Deus o livre, você perdesse o seu filho e a sua nora teria a honra e o prazer de querer morar com você porque você é uma sogra muito boa? Essa é uma palavra para a gente, né, refletir, para as sogras refletirem, as noras também refletirem. Será que você é uma pessoa tão boa que a sua sogra também faria questão que você acompanhasse ela em um passeio, acompanhasse ela num jantar, no almoço, ou até mesmo para morar com ela? Veja que é uma coisa importante aqui a se refletir, a se pensar, viu? E aí nós temos a educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que ele fez ser escolhida rainha, mas também a sua humildade, o seu comportamento no palácio. Irmãos, as atitudes de Esther foram admiradas no palácio. As atitudes dela porque ela teve uma educação familiar, apesar de ter sido órfã. Então vejam, irmãos, apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Você vê que quando Mardoqueu solicitou que ela intervisse e que estava no palácio por providência divina para que naquele momento pudesse socorrer o seu povo, ela entendeu sua missão. Então veja que ela obedece a Mardoqueu e faz aquilo que ele pede. Ela pede inclusive oração a Mardoqueu para cumprir esse propósito. Então veja, irmãos, que é no lar que somos forjados para as grandes bênçãos, é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. E a gente vê isso acontecer nitidamente na vida desta mulher, neste lar, para a glória de Deus. Então, queridos, chegamos ao finalzinho aqui da nossa
lição, a nossa conclusão diz assim: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, nem mesmo, mas nem por isso deixaram de ser importantes. O que seria então do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina de que recebera? No reino de Deus, irmão, seja homem ou seja mulher, o que importa não é o que a pessoa, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Então vejam, aqui no final da nossa lição nós temos nessa palavra aqui que o autor coloca que o que importa não é o quanto as pessoas aparecem. O que importa realmente é nós entendermos que Deus olha para o nosso coração. Então olha a importância de nós cumprirmos o nosso papel diante de Deus, lembrando que Deus ele olha para o nosso coração. Deus ele olha para as nossas obras, ele vê aquilo que nós estamos fazendo para ele e para o reino dele. Então, queridos, pense nisso, reflita nisso. O que mais vale não é a popularidade, o que mais vale não é a proporção daquilo que você faz diante dos homens, mas é de fato a disposição do nosso coração. É nós estarmos com o coração disposto a obedecer e seguir a voz do Senhor. Amém, queridos? Então, nós chegamos aqui ao finalzinho de mais uma lição com a graça de Deus. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra do Senhor, que você possa aplicar esta verdade, esta palavra em sua vida, em seu coração, e que juntos, irmãos, possamos então crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Lembrando aos irmãos que a nossa lição está apenas começando, é a primeira lição do trimestre, e eu separei também uma frase aqui para meditação dos irmãos, tá bom? Separei aqui uma frase, gostaria de compartilhar com você. Essa frase é de Kelma Patrícia Oliveira. Ela diz assim: a mulher que Deus quer que tu sejas vai muito além do que o mundo propaga, pois não é sobre ter, mas é sobre ser. Queridos, aquilo que Deus ele quer para você homem, para você mulher, vai muito além daquilo que o mundo prega para mim e para você. O mundo prega um perfil de mulher bem diferente daquilo que a Bíblia fala por mulher. O mundo prega sobre o homem um papel, ou propaga sobre o homem um papel muito diferente daquilo que a Bíblia fala sobre realmente o que é ser um homem. Nós temos visto hoje, irmãos, a supervalorização de mulheres que, na verdade, não representam de fato as mulheres. Há grupos, inclusive, denominando-se de, por exemplo, as feministas, mas, na verdade, não defendem as pautas realmente das mulheres. Não defende, de fato, as pautas salutares, reais, verdadeiras para as mulheres. São muitas vezes movimentos que pregam meu corpo, minha regra e pregam o aborto. São classes que geralmente, irmãos, pregam a dita liberdade da mulher, mas que na verdade a escraviza, a leva a um calabouço. Mas, irmãos, aquilo que o mundo propaga a respeito de mim, de você, está muito aquém daquilo que Deus deseja que sejamos. Está muito aquém dos projetos de Deus, das intenções de Deus, dos desejos de Deus para nós. Então, o homem ou a mulher que Deus quer que você seja vai muito além daquilo que a filosofia secular prega, que o mundo secular prega. O padrão de beleza que a Bíblia fala do homem e da mulher é muito diferente do padrão de beleza pregado pelo mundo. Aí fora, quanto mais sensual, tanto o homem como a mulher, mais popularidade, mais curtida, mais visualização, mais aplaudida, mais vista. Há mulheres que estão ganhando aí o prêmio da mulher mais influente, por exemplo, do país, mas que são mulheres, irmãos, que não gostam de trabalho, não são submissas aos seus maridos, sequer são casadas, vivem um com um aqui, com o outro ali,
e são as mulheres conhecidas como as mais influentes do Brasil. Meus irmãos, porque os valores estão invertidos. As mulheres mais influentes do Brasil, pode ter certeza, não está na mídia. Não está na mídia. As mulheres mais influentes do Brasil, muitas vezes, está atrás de um balcão, estar atrás de um homem que está cumprindo o seu papel diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, a mulher mais importante está lá dentro de casa, dando atenção devida aos seus filhos, criando-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A mulher mais importante, o homem mais importante, influente da nossa nação, não são aqueles que estão nas mídias, não são aqueles que estão em destaque na nossa sociedade, muitas vezes estão nos bastidores, mas que têm cumprido com maestria os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa geração e para os seus filhos e para a sua família. É claro que eu não estou dizendo com isso que, porventura, não possa ter alguém de influência na sociedade ou que ganhou um grande destaque nacional e internacional, que não possa exercer com muita maestria o seu papel diante de Deus. Mas, na sua grande maioria, aqueles que saem nas grandes revistas com uma mulher mais influente, com uma mulher mais admirada do Brasil ou do mundo, pode ter certeza, são mulheres que muito pouco têm daquelas características que a Bíblia fala que realmente dá beleza à mulher. Porque o que importa para Deus não é o ter, é o ser. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe. Vem aí o Domingão Maranata e nós queremos louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua casa. Tá bom? Chegamos ao finalzinho de mais uma aula, de mais uma pré-aula aqui no nosso canal, AD Ministério Verdade e Vida. E eu quero louvar a Deus por você ter ficado conosco até aqui e aprendido mais uma lição para a glória do Senhor. Aguardo você na próxima semana e mais uma pré-aula aqui no nosso canal Verdade e Vida, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço para você e uma boa aula em nome de Jesus. Fica na paz.